Hoje vamos tratar de uma dor que ninguém vê, mas que você sente, que eu sinto, que é a dor no peito. Aquela dor que não tem explicação, humanamente não há explicação. Por que o seu coração dói tanto? A verdade é que você evita encarar, mas pode te curar. Quando o tempo passa, mas a dor não passa. Você já percebeu que o tempo passou, que as circunstâncias mudaram, que as pessoas seguiram suas vidas, mas o seu coração continua doendo. Não é uma dor aguda, mas é algo constante. Às vezes é silencioso, às vezes é esmagadora. É uma dor que aparece quando você acorda, quando você ora, quando lembra, quando tenta seguir em frente. E então surge a pergunta que poucos têm coragem de verbalizar: se Deus é comigo, por que isso ainda dói tanto? Essa dor não significa que você é fraco, não significa que lhe falta fé, também não significa que você não perdoou o suficiente ou que Deus te abandonou. Muitas dores são persistentes, não porque Deus não curou, mas porque algo ainda está preso dentro da sua alma, algo que não foi tratado na raiz. A Bíblia nunca prometeu ausência de dor, mas prometeu cura para o coração quebrantado. E quando a dor permanece, ela está tentando revelar que algo que você ainda não conseguiu ou não quis encarar está aí. A dor não passa. Não é que isso seja um problema, isso é apenas um sintoma. A maioria das pessoas tenta calar a dor com espiritualidade superficial, com remédios superficiais, ora mais, jejua mais, se ocupa mais, ajuda mais pessoas, trabalha mais na obra, mas evita parar e ouvir o que o coração está tentando dizer. A dor emocional não tratada não desaparece com o tempo. Ela se aprofunda ainda mais. Ela muda de forma, se disfarça, se adapta, mas continua ali. A Bíblia diz que o coração conhece a sua própria amargura. Há dores que ninguém vê, mas que drenam a vida por dentro. Quando o seu coração dói por tanto tempo, geralmente não é apenas pelo que aconteceu, mas pelo que nunca foi resolvido. Palavras que não foram ditas, verdades que foram ignoradas, limites que não foram estabelecidos, despedidas que nunca aconteceram de verdade. Deus não cura aquilo que a pessoa insiste em esconder até de si mesmo. As expectativas que morreram, mas que nunca foram sepultadas. Uma das maiores fontes de dor prolongada é a perda de expectativas. Não apenas a perda das pessoas, mas a perda do que você acreditava que a sua vida seria. Os seus planos, os seus sonhos, as promessas, as alianças, futuros imaginados. E quando as expectativas morrem e não é devidamente sepultado, ela se torna um fantasma emocional que assombra o seu coração. Você segue vivendo, mas internamente continua esperando algo que já passou, que já acabou. A Bíblia fala que a esperança adiada adoece o coração. Ela não diz que entristece apenas, ela diz que adoece. O coração adoece quando insiste em sustentar uma esperança que Deus já encerrou. E quando tenta ressuscitar algo que já morreu, sem arrependimento, sem verdade, sem transformação, muitas dores vão persistir porque a pessoa ainda está emocionalmente ligada a um futuro que nunca mais existirá, da forma como ela idealizou.
amar demais, aguentar demais, esperar demais. Há pessoas que não sofrem porque amaram pouco, mas porque amaram além do limite saudável. Permaneceram quando Deus já os alertava. Toleraram quando deveriam se posicionar. A dependência emocional, ela é uma rebeldia contra Deus. É quando você ama demais quem não deveria. Amar a Deus acima de todas as coisas é mandamento. Agora, quando você deposita esse amor em pessoas, Deus vai tirar essas pessoas. Deus já vai te alertando, e você tolera quando deveria estar se posicionando. Esperar quando deveria obedecer a Deus. Esse tipo de dor não vem apenas da perda de outras pessoas, mas da perda de si mesmo no processo. O coração dói porque reconhece, ainda que silenciosamente, que você se abandonou tentando salvar algo ou alguém. A Bíblia nunca chamou isso de amor. Amor não anula a verdade, que é a palavra de Deus. Ela não aceita o pecado como algo normal. Ela não sustenta ciclos de dor intermináveis. Quando você ama e se perde nesse amor entre luto duplo, pelo outro e por si mesmo, e esse luto mal resolvido se transforma em dores persistentes. Quando o perdão foi confundido com permissão, muitos corações continuam doendo porque o perdão foi mal compreendido. Perdoar não significa permitir que o outro continue te ferindo, não. Não significa restaurar o acesso irrestrito. Não significa negar a gravidade do que aconteceu. Há pessoas que perdoam verbalmente, mas continuam expostas às mesmas fontes de dor. O coração não se cura em ambientes onde a ferida é constantemente reaberta. Jesus perdoava, mas também se retirava. Jesus amava, mas não se submetia às manipulações. Curava, mas não insistia onde não havia arrependimento genuíno. Quando você perdoa, mas continua se colocando em situações que ferem a sua alma, o coração entende isso como ameaças constantes e por isso não descansa. A dor da verdade que foi adiada. Existe uma dor que machuca mais do que a perda. A dor de saber que você ignorou a verdade, a palavra de Deus, por muito tempo, por tempo demais. Não porque não ouviu, mas porque ouvir exigiria uma decisão difícil. A consciência não se cala facilmente, mas ela registra cada alerta ignorado, cada limite violado, cada sinal espiritual que você desprezou. Essa dor não vem para te condenar, mas para te despertar. A Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Às vezes a dor persiste. É uma forma de correção amorosa, não punitiva. É Deus te dizendo, isso não é mais o seu lugar. Enquanto a pessoa insiste em permanecer emocionalmente ligada ao que Deus já mandou deixar, o coração não encontra repouso nisso. Os traumas que foram espiritualizados, mas não curados. Algumas dores permanecem porque traumas foram espiritualizados em vez de serem tratados. A pessoa diz, entreguei para Deus, mas nunca chorou de verdade, nunca reconheceu o impacto, nunca nomeou a ferida, nunca passou pelo processo de cura emocional. Deus não anula a dor humana, Ele a cura. A cura envolve o processo, verdade e muitas vezes confrontos internos.
Os traumas não tratados geram hipervigilância emocional, medos de se apegar, dificuldade de confiar, crises de ansiedade espiritualizada. A pessoa continua fiel a Deus, mas vive em alertas constantes. O coração dói porque está cansado de se defender o tempo todo. E quando o coração não dói pelos outros, mas pelo que já se tornou. Em muitos casos, a dor já nem é mais pela pessoa que partiu, mas pelo que aconteceu. É pela versão de si mesmo que surgiu depois da dor. Mais desconfiada, mais fria, mais cansada, menos sonhadora. O luto não é só pelo passado, mas é pela inocência perdida, pela fé simples que se tornou cautelosa. Vai chover, gente. Pelo coração aberto que agora se protege. A Bíblia, ela fala sobre restaurar a alma. Restaurar não é apenas consolar, é devolver a capacidade de sentir sem se destruir. Enquanto a pessoa não permite que Deus toque essa camada mais profunda, o coração continua doendo. Acredito que vai chover. Deu uma ventania. A cura começa quando você para de se acusar. Isso mesmo, muitos corações doem porque a pessoa carrega culpas indevidas. Culpas por ter acreditado, por ter esperado, por ter amado, por não ter saído antes. E essa culpa silenciosa corrói. Deus não cura seus corações que se autopunem. Ele cura corações quebrantados. Existe diferença entre arrependimento e autoacusação. Uma liberta e outra aprisiona. Você não errou por amar, não errou por esperar, errou apenas por permanecer agora onde Deus já está te chamando para sair. E a cura começa quando você se alinha com esta verdade atual, não quando você fica preso ao passado, tentando se punir pelo que passou. E por que Deus ainda não tirou essa dor? Agora chegamos lá. Porque talvez Ele não queira apenas aliviar sua dor, Ele queira transformar ela. Deus não é analgésico emocional. Ele é restaurador de identidade. Enquanto a dor ainda carrega uma mensagem não ouvida, ela permanece. Quando a verdade é aceita, mesmo que doa, algo começa a mudar. A paz não vem quando tudo se resolve por fora, mas quando algo se resolve por dentro. Essa dor é um chamado, não é uma condenação. Seu coração não dói porque você é fraco. Ele dói porque você sentiu de verdade. E Deus não despreza corações que sentem. Mas Ele também não quer que você viva preso à dor. Há um tempo em que Deus consola. E há um tempo em que Ele chama você para fora. E enquanto você confundir dor com fidelidade, continuará sofrendo. Enquanto entender que obediência também é deixar ir, algo se quebra e algo se cura. O coração para de doer quando você para de lutar contra a verdade e começa a caminhar com a verdade. A cura não apaga a história, mas muda o peso que ela tem sobre você. E esse processo começa quando você aceita que Deus quer mais do que te consolar. Ele quer te restaurar por inteiro. Agradeço a todos que ouviram a mensagem, a palavra até agora, que fala muito da minha dor, que eu ainda sinto. Eu não sei se é dor física ou se é dor emocional, mas dói. Então eu quero agradecer
E essa lâmpada da sala, ela está com algum problema, eu já ajustei de todo jeito, mas quando dá esse vento ela pisca, tá? Então perdoam pela lâmpada que piscou, tá bom? Fiquem com essa palavra, com essa mensagem